Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Capítulo 4. Da competência do Presidente. Artigo 16. Compete ao Presidente. Inciso 1. Dirigir o Tribunal e seus serviços auxiliares. Inciso 2. Representar o Tribunal em atos públicos e solenidades. Inciso 3. Atender a pedidos de informações. Alínea A. Da Câmara Legislativa, nos limites de sua competência, dando ciência ao Tribunal, se for o caso. Alínea B. Do plenário ou de qualquer conselheiro sobre questões administrativas. Inciso 4. Velar pelas prerrogativas do Tribunal, cumprindo e fazendo cumprir a Lei Complementar nº 1 de 94 e este regimento interno. Inciso 5. Convocar as sessões do Tribunal e presidi-las, resolvendo, sem prejuízo de recurso ao plenário, as questões de ordem e os requerimentos. Inciso 6. Proferir voto de desempate em processo submetido ao plenário. Inciso 7. Submeter ao plenário, na primeira quinzena de dezembro, a programação anual das auditorias programadas, dos acompanhamentos e dos monitoramentos previstos no Plano Geral de Fiscalização para o exercício seguinte. Inciso 8. Participar das deliberações, com voto, nos termos deste regimento. Alínea A. Na apreciação de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, em matéria de competência do Tribunal. Alínea B. Nas emendas ao regimento interno ou na interpretação de seu texto, bem como nas decisões sobre matérias nele omissas. Alínea C. Nas questões administrativas que não envolverem apreciação de ato da Presidência. Inciso 9. Relatar e votar quando se apreciar agravo contra despacho decisório de sua autoria. Inciso 10. Dar ciência ao plenário dos expedientes de interesse geral. Inciso 11. Decidir as questões administrativas ou, quando considerá-las relevantes, relatar ou sortear relator para submetê-las ao plenário, nos termos do artigo 120 deste regimento, resguardada a competência da Corregedoria. Inciso 12. Submeter ao plenário as propostas que o Tribunal deve encaminhar ao Poder Executivo, referentes ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, observada a legislação pertinente. Inciso 13. Submeter ao plenário a proposta relativa a projeto de lei que o Tribunal deve encaminhar ao Poder Legislativo. Inciso 14. Despachar os processos e documentos urgentes e determinar a realização de fiscalização na hipótese de afastamento do relator no período de recesso. Inciso 15. Decidir sobre os pedidos de prorrogação de prazo e reiteração de diligência em processos urgentes no período de recesso e nas hipóteses de afastamento legal de relator. Inciso 16. Decidir sobre pedidos de vista, carga e cópia de processos no período de recesso e nas hipóteses de afastamento legal de relator. Inciso 17. Conceder, nos termos deste regimento, vista de processos a responsáveis, interessados e seus representantes legais e fornecer-lhes cópias de peças dos autos, até a última decisão de mérito. Inciso 18. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do plenário. Inciso 19. Submeter ao relator eventual pedido de sustentação oral. Inciso 20. Expedir certidões requeridas ao Tribunal, na forma da lei, inclusive a certidão de trânsito em julgado. Inciso 21. Dar posse a conselheiros, auditores, procurador-geral, procuradores e a servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares. Inciso 22. Expedir atos de sua competência, relativos às relações jurídico-funcionais. Alínea A. Dos conselheiros, auditores e membros do Ministério Público. Alínea B. Dos servidores dos serviços auxiliares. Inciso 23. Convocar auditor na hipótese prevista no artigo 44 deste regimento. Inciso 24. Submeter ao plenário projeto de ato normativo fixando o valor da multa de que trata o parágrafo 1º do artigo 272 deste regimento. Inciso 25. Distribuir a relator os processos cuja decisão, nos termos deste regimento, não caiba ao Presidente, fazendo-os previamente instruir, se for o caso, observado o disposto no artigo 120 deste regimento. Inciso 26. Redistribuir processos por motivo de afastamento legal de relator, no caso de urgência na apreciação da matéria. Inciso 27. Redistribuir processos nos casos em que o conselheiro que preside a instrução do feito for vencido, alterando o mérito da decisão. Inciso 28.
Redistribuir a novo relator os processos de relatoria de conselheiro eleito presidente que tramitarem durante a sua gestão. Inciso 29. Assinar as deliberações do plenário. Inciso 30. Designar servidores para, isoladamente ou em comissão, procederem a estudos e trabalhos de interesse geral. Inciso 31. Efetuar as nomeações para cargos efetivos em comissão e as designações para funções de confiança no quadro de pessoal dos serviços auxiliares, bem como as exonerações e dispensas. Inciso 32. Conceder aposentadoria a servidores do Tribunal, bem como pensão a seus beneficiários. Inciso 33. Determinar, na forma prevista no artigo 34 deste regimento, o início do processo de verificação de invalidez de conselheiro ou auditor. Inciso 34. Nomear curador ao paciente, na hipótese do inciso anterior, quando se tratar de incapacidade mental, bem assim praticar os demais atos preparatórios do procedimento. Inciso 35. Determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e aplicar sanções disciplinares a servidor do tribunal, observado o disposto no inciso 11 do artigo 13. Inciso 36. Aprovar a programação financeira de desembolso do tribunal. Inciso 37. Assinar contratos, convênios, acordos de cooperação e outros instrumentos similares. Inciso 38. Criar comissões permanentes ou temporárias e designar os seus membros dentre os servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares. Inciso 39. Apresentar ao plenário, até 31 de março do ano subsequente, o relatório anual de sua gestão. Inciso 40. Aprovar e fazer publicar o relatório de gestão fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 41. Submeter ao plenário o plano de controle externo, de acordo com o artigo 178 deste regimento. Inciso 42. Assinar. Alínea A. As carteiras de identidade funcional dos conselheiros, auditores e membros do respectivo Ministério Público, à exceção da sua, que será assinada pelo vice-presidente do Tribunal. Alínea B. O cartão de identificação funcional e a carteira de identificação funcional dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares. Inciso 43. Decidir sobre a cessão de servidores, segundo normas fixadas pelo Tribunal. Inciso 44. Submeter ao plenário, em processo não distribuído, medidas cautelares visando a prevenção de grave dano ao patrimônio público. Inciso 45. Encaminhar à Câmara Legislativa, após conhecimento do plenário, dentro de 60 dias do término do período a que se referirem, os relatórios trimestrais e anuais das atividades do Tribunal, observado o disposto no parágrafo único do artigo 82 da Lei Complementar nº 1 de 94. Inciso 46. Enviar, ainda, à Câmara Legislativa, a prestação de contas do Tribunal, até 60 dias da data de abertura da sessão legislativa do ano seguinte àquele a que se referir o exercício financeiro, na forma prevista no artigo 81 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inciso 47. Promover assistência médica e hospitalar aos membros do Plenário e do Ministério Público. Inciso 48. Corresponder-se, em nome do Tribunal, com as autoridades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e com representantes de outras entidades. Inciso 49. Prestar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público informações que lhe forem solicitadas, no interesse da Justiça, com ciência do plenário. Inciso 50. Expedir as normas aprovadas pelo Tribunal. Inciso 51. Expedir instruções e normas complementares às previstas no inciso 50 deste artigo, sobre organização e funcionamento dos serviços auxiliares. Inciso 52. Submeter ao plenário a análise do preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para posse no cargo de conselheiro. Inciso 53. Suspender ou encerrar sessões nos casos de perturbação da ordem, desacato ao presidente ou a qualquer membro do plenário. Parágrafo 1º. O presidente poderá delegar, na forma da lei, as atribuições previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Os processos relativos a direitos e vantagens de servidores serão instruídos e enviados ao presidente pela Secretaria-Geral de Administração. Parágrafo 3º. O presidente terá o prazo de 30 dias, após instruído o processo, para decidir sobre requerimento de servidor. Decorrido o prazo, poderá o requerente pedir o encaminhamento do assunto ao plenário, dentro dos 30 dias subsequentes. Parágrafo 4º.
dos atos e decisões administrativas do presidente, que envolvam a apreciação de direitos e vantagens de servidor, caberá pedido de reconsideração ou recurso ao plenário, na forma disciplinada em resolução. Artigo 17. Em caráter excepcional e havendo urgência, o presidente poderá decidir sobre matéria da competência do tribunal, submetendo o ato à homologação do plenário na próxima sessão ordinária. Artigo 18. A presidência do tribunal disporá de uma assessoria técnica e de uma assessoria administrativa, por cujo intermédio serão encaminhadas à sua apreciação as matérias relativas às atividades da Secretaria-Geral de Controle Externo, das Secretarias de Controle Externo e da Secretaria-Geral de Administração, com atribuições e normas de funcionamento estabelecidas em ato próprio. Capítulo 5. Da competência do vice-presidente. Artigo 19. São atribuições do vice-presidente. Inciso 1. Substituir o presidente em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, e sucedê-lo, no caso de vacância, na hipótese prevista no parágrafo 8º do artigo 15 deste regimento. Inciso 2. Supervisionar a edição da revista do Tribunal e os enunciados da súmula de jurisprudência. Inciso 3. Colaborar com o presidente na coordenação e supervisão das atividades de controle externo e, quando solicitado, no exercício de suas demais funções. Parágrafo único. Na ausência ou impedimento do vice-presidente, o presidente será substituído pelo conselheiro mais antigo, em efetivo exercício do cargo. Capítulo 6. Da competência do corregedor. Artigo 20. São atribuições do corregedor. Inciso 1. Exercer os encargos de correição e inspeção gerais e permanentes no tribunal, bem assim realizar correições e inspeções ordinárias, conforme plano anual aprovado pelo plenário, e extraordinárias em razão de fatos passíveis de constituir irregularidades. Inciso 2. Verificar, no curso das correições e inspeções, a regularidade dos serviços, a observância rigorosa dos prazos, do regimento interno e dos atos do presidente. Inciso 3. Propor ao presidente a adoção de medidas para o aperfeiçoamento do controle sobre o andamento dos processos, a fim de evitar excesso injustificado de prazos ou a excessiva duração do processo, bem como medidas de racionalização e otimização dos serviços relativos à sua área de competência. Inciso 4. Instaurar sindicâncias e processos administrativos, por iniciativa própria ou mediante representação de membro do plenário, do Ministério Público ou de qualquer autoridade, para a apuração de falta grave ou invalidez de servidor do tribunal, observado o disposto no artigo 16, inciso 38 deste regimento. Inciso 5. Receber e processar reclamações contra os membros do plenário e os servidores do tribunal. Inciso 6. Relatar e presidir a instrução dos processos administrativos, referentes a deveres e infrações de membros do plenário e de servidores do tribunal, bem como dos relativos às matérias indicadas nos incisos 1 a 5 deste artigo, dando-lhes tratamento sigiloso, se assim o recomendarem as circunstâncias. Inciso 7. Auxiliar o presidente, nas funções de fiscalização e supervisão da ordem e da disciplina do tribunal e de seus serviços auxiliares, propondo-lhe providências tendentes à imediata cessação de irregularidades porventura constatadas e à prática de atos de sua alçada. Inciso 8. Apresentar, até a última sessão do mês de fevereiro do ano subsequente, o relatório anual das atividades do gabinete do corregedor, sem prejuízo de manter o plenário informado, permanentemente, sobre as providências que estiverem sendo adotadas em cada caso. Inciso 9. Dispor, em ato conjunto com o presidente, sobre a articulação e apoio das unidades dos serviços auxiliares, no atendimento às funções afetas ao corregedor. Artigo 21. Para o exercício de sua função institucional, o corregedor contará com gabinete e assessoramento técnico, incumbido de apoiá-lo no desempenho das competências previstas neste capítulo. Artigo 22. A organização e funcionamento da corregedoria serão regulamentados por resolução deste tribunal. Capítulo 7. Dos conselheiros. Artigo 23. Os conselheiros serão nomeados pelo governador do Distrito Federal dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4.
Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional, que exige os conhecimentos relacionados no inciso anterior. Artigo 24. Os conselheiros serão escolhidos. Inciso 1. 3 pelo governador do Distrito Federal, com a aprovação da Câmara Legislativa, sendo um de livre escolha e 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2. 4 pela Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. Os conselheiros farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo. Parágrafo 2º. Os conselheiros, nos casos de crime comum e nos de responsabilidade, serão processados e julgados, originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. Os conselheiros são regidos pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Artigo 25. Os conselheiros tomarão posse em sessão especial, podendo fazê-lo perante o presidente nos períodos de recesso ou férias coletivas. Parágrafo 1º. Os conselheiros têm prazo de 30 dias, a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Distrito Federal, prorrogável por mais 60 dias, no máximo, mediante solicitação escrita, para posse e exercício no cargo. Parágrafo 2º. No ato de posse, o conselheiro prestará o compromisso de bem cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constituição, as leis da República e as do Distrito Federal. Parágrafo 3º. Do compromisso de posse será lavrado termo, assinado pelo presidente e pelo conselheiro empossado. Artigo 26. Os conselheiros terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando tiverem exercido, efetivamente, por mais de 5 anos. Parágrafo único. Os conselheiros gozarão das seguintes garantias e prerrogativas. Inciso 1. Vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto nos artigos 37, inciso 11, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 4. Aposentadoria. Artigo 27. É vedado ao conselheiro. Inciso 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo de magistério. Inciso 2. Exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração. Inciso 3. Exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou indireta, ou em concessionárias de serviço público. Inciso 4. Exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista sem poder de controle, direção ou administração. Inciso 5. Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, sociedade instituída ou mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes, para todo e qualquer contratante. Inciso 6. Receber, a qualquer título ou pretexto, participação nos processos. Inciso 7. Manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processos pendentes de julgamento, seu ou de outrem, ou emitir juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Inciso 8. Dedicar-se à atividade político-partidária. Artigo 28. Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de conselheiro, parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o 2º grau. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se. Inciso 1. Antes da posse, contra o último nomeado ou contra o mais moço, se nomeados na mesma data. Inciso 2. Depois da posse, contra o que lhe deu causa. Inciso 3. Se a ambos imputável, contra o que tiver menos tempo de exercício no tribunal. Artigo 29. A antiguidade do conselheiro será determinada na seguinte ordem. Inciso 1. Pela nomeação.
Inciso 2. Pela posse. Inciso 3. Pela idade. Artigo 30. Os conselheiros, em suas ausências ou impedimentos, serão substituídos pelos auditores, por convocação do presidente, observada a ordem de antiguidade no cargo ou, se idêntica, a idade maior e, afinal, o maior tempo de serviço público. Parágrafo único. O cargo de conselheiro, no caso de vacância, será exercido, até seu provimento, por auditor, mediante convocação do presidente, observado o disposto neste artigo. Artigo 31. Os conselheiros gozarão de férias anuais por 60 dias. Artigo 32. A escala de férias dos conselheiros, para o ano seguinte, será aprovada pelo plenário, na primeira quinzena do mês de dezembro. Parágrafo 1º. A escala será organizada pelo presidente, mediante comunicação dos conselheiros, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Não poderão coincidir, no todo ou em parte, as férias de mais de 3 conselheiros. Inciso 2. As férias poderão ser acumuladas ou interrompidas, observado o disposto no inciso anterior. Inciso 3. É vedada a acumulação de mais de 2 períodos de férias. Parágrafo 2º. Aprovada a escala, qualquer modificação dependerá de deliberação do plenário. Artigo 33. Conceder-se-á licença a conselheiro. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3. Para repouso à gestante. Inciso 4. Noutros casos previstos em lei ou na Constituição Federal, compatíveis com o estatuto jurídico aplicável. Parágrafo 1º. A licença para tratamento de saúde por mais de 30 dias, bem como prorrogações que importem em licença por período ininterrupto, também superior a 30 dias, serão concedidas pelo tribunal e dependerão de inspeção médica. Parágrafo 2º. As licenças para tratamento de saúde por prazo não superior a 30 dias, ou por motivo de doença em pessoa da família, serão concedidas pelo presidente, mediante atestado médico, dando-se conhecimento ao plenário. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou de qualquer direito ou vantagem legal, o conselheiro poderá afastar-se de suas funções, até 8 dias consecutivos, por motivo de casamento, falecimento do cônjuge, de companheiro, de ascendente, descendente ou irmão. Artigo 34. O procedimento de verificação da invalidez, para fim de aposentadoria, será iniciado a requerimento do conselheiro ou por determinação do presidente, em cumprimento à deliberação do plenário. Parágrafo 1º. Na hipótese da verificação de invalidez por determinação do plenário, o presidente nomeará junta integrada por 3 médicos, fixando prazo para o exame e determinando a notificação do conselheiro para, se o desejar, requerer providência no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Se o conselheiro estiver impossibilitado de apresentar defesa, por si ou por seu representante legal, o presidente lhe nomeará curador ad lite. Artigo 35. O presidente, ouvido o plenário, decidirá sobre as diligências e determinará, de ofício, as que considerar convenientes. Parágrafo único. A recusa do paciente em submeter-se à perícia médica permitirá o julgamento baseado em quaisquer outras provas. Artigo 36. Terminada a instrução do processo, será facultada a apresentação de alegações escritas pelo conselheiro, ou seu curador, se for o caso, no prazo de 10 dias, procedendo-se, em seguida, à distribuição. Artigo 37. O julgamento será feito pelo plenário, somente reconhecida a incapacidade por decisão unânime dos demais conselheiros efetivos. Parágrafo único. Requerida a instauração do procedimento pelo próprio interessado, colher-se-á o parecer da junta médica e, feita a distribuição, o processo será submetido a julgamento. Artigo 38. Concluindo o tribunal pela incapacidade do conselheiro, a decisão será imediatamente comunicada ao governador do Distrito Federal. Artigo 39. Deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez o conselheiro que, no período de 2 anos consecutivos, houver gozado licença para tratamento de saúde por prazo igual ou superior a 6 meses e vier a requerer nova licença, para o mesmo fim, nos 2 anos subsequentes. Artigo 40. O tribunal poderá determinar, por motivo de interesse público, a disponibilidade ou a aposentadoria de conselheiro, assegurada a ampla defesa e a observância das normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe.
Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.